Bom, mas vamos aqui então começar a ver a legislação que trata do nosso acervo. E aí, uma questão interessante, o que nós temos que entender, é que a distância entre as normas é muito grande, né? Se eu pegar aqui da primeira para a última, nós temos 24 anos praticamente de lapso temporal, o que é muito grande, principalmente quando queremos aplicar tecnologia. Então, temos que entender que a tecnologia prevista aqui, ela poderá não estar contemplada aqui e vice-versa. Mas, o fato é que a portaria CVSU 255, apesar de ser a mais antiga, ela é uma norma muito bem escrita, ela é uma norma muito bem desenhada por aqueles que realmente se preocuparam em resguardar o acervo daquelas organizações de ensino que estavam ali trabalhando durante aquele período, né? Depois disso, do Ministério da Educação, vieram portarias somente em 2013. E são portarias que não são claras ou não são tão bem escritas como a irmã mais velha, né? O que traz sempre dúvidas para todos os que estão envolvidos. Então é importante entendermos que temos também muitos tipos de norma trabalhando com o nosso acervo. Olá, Leandro, tudo bem? Então nós temos portarias do Ministério da Educação, nós temos leis, nós temos decretos, nós temos portarias do Arquivo Nacional, nós temos despachos do Ministério da Educação, enfim, nós temos um número, né, de normas e um número de locais que nos demandam essas normas que são interessantes ou que são diversos. Então, precisamos ter uma preocupação com aquilo que podemos e aquilo que não podemos fazer. É importante entendermos também que, com relação ao acervo acadêmico, há diferença entre a instituição pública e a instituição privada. Enquanto que eu, instituição privada, tenho uma liberdade muito grande para trabalhar o meu acervo, a instituição pública está presa, está amarrada a códigos de classificação e tabela de temporalidade do Arquivo Nacional. Vamos ver isso com muita calma, com muita tranquilidade. Então, como temos que seguir, como temos que obedecer muitas regras, o ideal é fazermos uma sobreposição de normas, principalmente com as portarias do Ministério da Educação, porque elas se entrelaçam. Então, quais são as normas do Ministério da Educação? A portaria 255, a portaria 1224, a portaria 1261 e, por último, a portaria 97, o despacho 97. É importante entendermos e contextualizarmos cada uma delas, uma vez que o lapso temporal entre a primeira e a última é muito grande. A portaria 255, por ser a mais antiga, ela é que irá servir de base para as nossas demais portarias, ou para as nossas demais normas, né? Eu digo sempre que, apesar de ser a mais antiga, ela continua sendo a mais adequada, a mais direta e a mais simples de se aplicar dentro da Secretaria Acadêmica Digital. Por que eu digo isso? Porque ela foi escrita por quem realmente conhecia instituições de ensino superior. Então, não foi necessário um código de classificação ou uma tabela de temporalidade para que tivéssemos condições de aplicar a referida norma. Então, em nosso entendimento, ela é que servirá de base para os nossos projetos e ela é que irá amparar todas as demais normas que vieram posteriormente. Então, pegando a portaria 255, eu transcrevi para cá todos os seus 10 artigos
é uma portaria bem pequenina, e eu utilizei cores para definir artigo a artigo desta portaria. E qual é o objetivo das cores? O objetivo é estabelecer de forma visual o que continua valendo, e aí eu usei a cor azul, aquilo que houve pequenas alterações ou complementos, e aí eu usei a cor amarela, e aquilo que está devidamente revogado. E aí eu usei a cor vermelha, para que fique muito claro para todos onde podemos caminhar com as portarias, ou seja, elas caminham na mesma direção. Aquilo que não caminha na mesma direção, ou que não está exatamente igual, mas caminha na mesma direção, está na cor amarela. E por último, aquilo que está conflitante, e aí eu usei a cor vermelha. É importante entendermos que o objetivo dos legisladores, sempre quando tratam de acervo acadêmico, é o de garantir uma consulta e comprovação daquilo que foi ministrado, daquilo que foi produzido pelaquela instituição, e de preferência facilitando toda e qualquer pesquisa. Então é importante entendermos que, mesmo a portaria de 1990, eu conseguiria encaixar aqui o meio eletrônico, uma vez que nada irá organizar melhor e facilitar qualquer tipo de comprovação e pesquisa do que ter o meu acervo em meio digital. Então, é muito importante entendermos estes pontos, é muito importante entendermos o objetivo maior do legislador, porque isso é que irá nortear sempre o nosso projeto. Digo sempre que muitas vezes não vamos conseguir agradar gregos e troianos, né? Mas é importante entendermos que o objetivo principal de qualquer uma das normas que se trata de acervo é o mesmo, é de perpetuar a informação, facilitando a busca, facilitando a pesquisa. E eu não posso ser punido se o meu projeto está baseado na boa-fé objetiva, ou seja, se o meu intuito maior é atingir esse objetivo, que também é o intuito do legislador. Então, o primeiro artigo é o que norteia tudo quando falamos de acervo acadêmico, seja ele meio físico, seja ele meio eletrônico. O nosso objetivo qual é? É facilitar toda e qualquer pesquisa para comprovação daquilo que foi ministrado, daquilo que foi produzido, daquilo ou de quem passou por aquela instituição. O artigo 2º da Portaria 255, ele divide o nosso acervo em dois momentos, sendo um momento chamado de movimento, que enquanto aquele arquivo ou aquele acervo está em uso constante, e outra fase seria, um outro momento, seria o definitivo, quando aquele acervo já não está mais tão ativo. Como é que eu distingo essas duas fases? A de movimento, por exemplo, quando se fala da pasta do aluno, é aquele aluno que mantém vínculo com a minha instituição. Então a pasta dele fica no meu arquivo de movimento. Quando ele se forma, ou seja, ele rompe esse vínculo, quando ele evade, quando ele se transfere para outra instituição e eu comprovo a transferência, eu vou pegar a pasta desse aluno do arquivo de movimento e vou transferi-la para o arquivo definitivo. É importante entendermos que quando trabalhamos arquivos físicos, a repartição se faz necessária para que eu consiga reduzir o meu campo de busca, que irá facilitar na localização do documento. Então, se eu tenho aqui um acervo enorme, mas a minha parte ativa é uma parte pequena, então para eu localizar uma informação, eu não preciso consultar o todo, mas eu vou focar numa parte menor. Então, quando falamos de arquivos físicos, subdividir este arquivo é muito importante. Quando falamos de acervo eletrônico, isso não faz muito sentido. Por quê? Porque as ferramentas de busca disponíveis
são tão eficientes que para elas independe se ele está subdividido ou não. A velocidade em localizar essa informação será muito rápida e essa diferença será imperceptível. Claro que, se eu quiser no meu projeto usar esta divisão dos acervos, eu posso acrescentar isso como um status no meu documento. Então eu tenho a pasta do Thiago que está com status de movimento, porque ele é um aluno ativo na minha instituição. A partir do momento que o Thiago evade, ou se forma, ou se transfere, ao rompimento do vínculo, eu vou apenas mudar o status de movimento para definitivo. Então é importante entendermos esses pontos, é importante identificarmos que podemos atender a norma tanto em meio físico quanto em meio eletrônico. Só que em meio eletrônico eu não vou fazer uma repartição de HD para separar o que é de movimento e o que é definitivo. Eles vão ficar no mesmo local e o que irá me dizer se ele é da parte de movimento ou da parte definitivo será o status daquele aluno dentro do meu sistema. O artigo 3º, ele é muito importante porque antes nós tínhamos uma atribuição ao cargo do secretário-geral. Ou seja, ao assumir a secretaria-geral, aquela pessoa assumiria também a responsabilidade pelo arquivo, pelo acervo acadêmico daquela instituição, sob supervisão direta do respectivo diretor. Devemos lembrar que em 1990 nós tínhamos uma LDB anterior, a 93. Gente, me falhou aqui agora a LDB. É 9394? Agora me falhou aqui o número dela. Mas enfim, era uma LDB anterior à LDB de 86, né? E nela, as instituições de ensino tinham um organograma, mesmo as universidades, que formavam ou que eram formadas por faculdades isoladas. E cada faculdade tinha o seu respectivo secretário e o seu respectivo diretor acadêmico. Então é importante entendermos que a forma de se organizar as instituições, ela foi alterada ao longo do tempo com a nova LDB. Mas isso não implica, em mudança aqui na norma do acervo. Então, o que acontece é que o secretário-geral hoje, ele irá, como ele responde por todos os cursos da instituição, ele irá responder por todo o acervo da instituição, assim como o diretor acadêmico, Bom, e por que então que está em amarelo? Ele está em amarelo porque o artigo 3º da portaria 1224 nos diz que as instituições de ensino deverão indicar um DAA para serem responsáveis por esse acervo. Então, o que era antes uma atribuição do secretário-geral passa a ser agora uma declaração de vontade, Ou seja, na maioria das instituições, e por isso eu coloquei em amarelo, o próprio secretário-geral assumirá como DA da sua organização. Mas isso que antes era uma atribuição, agora passa a ser uma manifestação de vontade. E por ser uma manifestação de vontade, é importante entendermos que as questões jurídicas que se aplicam aí, elas são mais sérias, Uma coisa é eu ter uma atribuição de guardar ou zelar por algo. Outra coisa é eu me manifestar como depositário daquele bem. Ou seja, as condições do depositário, elas são muito claras dentro do direito brasileiro, E o direito brasileiro coloca o depositário de um bem ou de algo como muita responsabilidade. Então, a partir do momento que eu declaro ser o DA daquela organização, parte do pressuposto legal que eu tenho condições de gerir aquele acervo e de cuidar daquele acervo. E aí é importante entendermos que, para que a pessoa faça esse compromisso com a instituição, ela precisa ter total apoio desta organização, porque cuidar bem do acervo requer investimentos.
né? Não adianta nada eu ter um ótimo projeto e eu ser o DA da minha instituição, se ela não me disponibiliza, por exemplo, se o meu projeto for guardar fisicamente o acervo, se ela não me disponibiliza um ambiente adequado, ou seja, uma sala climatizada, com controle não só de temperatura, mas de luminosidade, de umidade, combate a pragas, um bom sistema anti-incêndio, enfim. É preciso entender que só ter um bom projeto, muitas vezes, sem ter o devido investimento, não irá resguardar o DA da forma que ele deveria ser resguardado. Enfim, só marquei de amarelo para que a gente entendesse que o que era atribuição do secretário agora é responsabilidade do DA, do depositário do acervo acadêmico, que pode ou não ser o secretário da instituição. Na maioria das nossas clientes, o próprio secretário se transformou no DA. Enfim. O quarto artigo eu marco também em amarelo pelo fato de que houve uma pequena alteração com relação a quem poderá ter acesso, além do secretário, do diretor e pessoal vinculado à secretaria, ao meu acervo acadêmico. Então aqui o artigo 4º nos diz que, além do pessoal a que se refere o disposto no artigo anterior, terão livre acesso ao arquivo os representantes do poder público. Claro que, devidamente amparados ou justificada esse acesso. É importante entendermos que, hoje, além do representante do poder público, nós temos os integrantes da CPA com direito ao acesso ao nosso acervo, conforme o artigo 2º da Portaria 1224. E por que eu digo isso? Ou por que eu destaco isso? Eu dstaco isso porque será necessário que as instituições de ensino regulamentem esse acesso ao acervo acadêmico. Por que eu estou reforçando esta questão? Porque dentro da CPA nós temos integrantes da comunidade, melhor, representantes da comunidade e representantes do corpo discente da instituição, representantes estudantil, né? E aí, se eu identificar que uma determinada pessoa tem interesse pessoal no meu acervo, eu não posso deixar que ela tenha acesso a esse acervo. Exemplo, eu tenho um pai de aluno que é representante da comunidade na minha CPA. Ele não pode ter acesso aos diários de classe nos quais estão relacionados as disciplinas que o seu filho cursou ou está cursando. Por quê? Porque ele vai ter acesso a notas, a frequência do seu filho. E eu não posso dar a esse pai essas informações sem autorização desta pessoa, no caso desse filho. Imagine o que seria uma esposa tendo acesso à frequência do marido na instituição de ensino na qual ele é aluno e ela é representante da comunidade. Vai causar um problema muito grande para essa organização. Então, para que não fique algo pessoal, o que eu conversei com o pessoal da manhã, ou combinei, é que o ideal é que no projeto de Secretaria Acadêmica Digital já se sinalize ou já se justifique quando daremos acesso e quando não daremos acesso a integrantes da CPA, enfim, né? Quando eles poderão e quando eles não poderão ter acesso ao meu acervo. Mais uma vez, são casos extremos, né? Mas são casos que podem acontecer e podem trazer constrangimento para os alunos e problemas para a nossa organização. Porque eu vou atender o artigo 2º da Portaria 1224, mas vou desatender ou vou negligenciar normas maiores do direito brasileiro. Então é importante tomar esse cuidado, né? É importante estar devidamente resguardado com relação a isso. O artigo 5º trata de documentação pessoal de aluno, trata de reposição de documentos, enfim. É um artigo interessante, porque muitas vezes as instituições de ensino possuem em seus arquivos algo
que vai além daquilo que lhe é exigido. Exemplo: é normal as instituições de ensino guardarem cópias dos documentos pessoais dos alunos. Cópia da identidade, cópia do CPF, cópia do título de eleitor, cópia do serviço militar ou do certificado de reservista, enfim. Sendo que a norma não me pede uma cópia. O que a norma me pede é que eu faça a anotação desses dados num formulário de matrícula. Então, é interessante entendermos isso, né? Porque muitas vezes as instituições ocupam os seus acervos com documentos que poderiam ser descartados. O código e a tabela de temporalidade disponibilizados lá pelo CONAC e pelo SIGA não citam documentos pessoais, eles citam dossiê de alunos, né, ou a pasta acadêmica do aluno, que nas instituições de ensino, na maioria delas, constam desses documentos. O parágrafo 2º nos diz que, cessada a relação, a documentação desse aluno poderá ser enviada para o arquivo definitivo. A norma tem um erro aqui, uma vez que o trancamento de matrícula não cessa a relação, ok? Todos os outros cessam a relação, menos o trancamento de matrícula. Diga. Para o registro do Pode falar. Vai ditando. Ou melhor, pode escrever, né? Para o registro do diploma, é necessário cópia Registro do diploma do aluno, é necessário cópia da certidão de nascimento e do histórico do ensino médio. Então é importante entendermos, né, que precisamos entender da norma, saber onde está a justificativa para o nosso projeto na norma, mas saber também que a norma pode conter alguns pequenos erros de interpretação ou de escrita, como este que eu coloquei aqui. Ele não registra o diploma, ele manda de volta. Como é que faz? Então, o que acontece? O que acontece é que, por que se criou essa tradição de recolher essa documentação dos alunos no ato da matrícula, já que aqui está claramente colocado que não há necessidade. Basta eu anotar esses dados no próprio requerimento de matrícula. No Brasil, os órgãos que registram o nosso diploma nos exigem essa documentação para o registro do diploma daquele aluno. E aí, nós, instituições isoladas principalmente, que não registramos o nosso próprio diploma, criamos o recolhimento desses documentos como uma regra, né? Não há essa necessidade. Agora, aquele que registra o nosso diploma pode nos pedir esses documentos. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, se eu vou trabalhar esses documentos de forma física, que me ocupa espaço, o ideal é, registrei o diploma desse aluno, fazer um expurgo no meu acervo, no meu arquivo. Ou mandar para o registro do diploma a documentação que eu tenho desse aluno e não ficar com ela arquivada no meu acervo. Então é importante entendermos que solicitar ou não esses documentos fica a critério daquele que registra o meu diploma. Normalmente eles pedem esses documentos para quê? Para que eles façam uma conferência do nome do aluno, por isso a certidão de nascimento, do histórico do ensino médio, para ter a certeza de que aquele aluno pode realmente receber aquela formação superior, e o RG, porque o RG é algo que consta no diploma desse aluno, né, no documento final desse aluno. Então, a lei fala que não precisa da forma, mas ele vai falar, mas vocês têm que ter, senão o registro. Então, o que precisamos entender aqui é que criou-se no Brasil. Perfeita pergunta, é essa mesmo. Então voltamos ao papel nesses casos? Então vamos lá. Criou-se no Brasil, eu não sei quando, né, essa ideia de que as instituições precisam guardar esses documentos, ok?
Bom, hoje nós temos órgãos de registro de diploma, instituições que registram o diploma, que aceitam o documento físico, em papel, e aceitam também o documento eletrônico. Ou seja, hoje nós temos universidades federais e privadas que, para registrar o diploma, e nós vamos falar disso em um encontro futuro, deve ser o nosso último encontro, que vamos tratar dos diplomas, elas recebem todo o processo de registro desse aluno em meio digital. E aí elas recebem isso ou através de uma mídia eletrônica, como um CD, um DVD, ou elas recebem isso também via outra mídia eletrônica, por exemplo, que é o e-mail, que é o correio eletrônico. Então, é preciso entendermos aqui o seguinte: nós temos, na questão do diploma, dois pontos. Um é o processo de registro, são os documentos para registrar aquele documento. E segundo, é o documento em si, o diploma. E aí nós temos tanto instituições que fazem uso do processo eletrônico para receber os documentos dos alunos em meio eletrônico e registrar esses documentos utilizando-se de documentos eletrônicos, e nós temos instituições que trabalham também com o diploma eletrônico. É claro que hoje nós não temos no Brasil nenhuma instituição entregando somente o diploma em meio eletrônico. Eles entregam o diploma em meio físico e em meio eletrônico. Por que disso? Porque ainda há a questão cultural de uma forma muito forte, onde as pessoas preferem receber um documento como este fisicamente e não eletronicamente. A ideia ainda é de que o eletrônico não tem validade, a ideia ainda é de que o eletrônico é um meio frágil para um documento de tamanha importância, o que não é verdadeiro, né? Nós temos hoje no meio eletrônico mais formas de garantir a veracidade daquele documento do que no próprio meio físico. Enfim, se bem que no meio físico nós temos também muitas formas de comprovação de que aquele diploma é ou não verdadeiro, né? Nós temos organizações, por exemplo, como é o caso de em São Paulo, no Grupo Artes, que eles trabalham um diploma em pergaminho animal, ou seja, é pele, né? E essa pele é fornecida pelo Ministério da Saúde, se eu não estiver enganado, para eles, e tem todo um lote, ou seja, aquelas peles são rastreadas em um lote onde amostras de pele ou de DNA ficam vinculadas àquele lote. Não há nada mais seguro do que eu ter no meu papel o DNA de alguém, né? Ou de algum animal. Falando assim, né, parece ruim, que eu vou matar o animal para usar a pele para fazer o diploma. Mas não. Na verdade, o que nós estamos é aproveitando a pele para fazer o diploma, né? O animal ele é morto por conta da sua carne e, enfim, por outros motivos. Bom, olha, a UFSCar, ela recebe processos em meio eletrônico. A Unicamp, eu não tenho conhecimento, mas até onde eu sei, e tenho acesso a Roseli na UFSCar, né? O que ela me diz é que ela recebe a documentação para registro em meio eletrônico. Ok? A Unicamp, eu não sei. Mas aí em São Paulo, a UFSCar recebe em meio eletrônico. Ok? Agora, fora de São Paulo, nós temos a UNIT, Universidade de Tiradentes, nós temos a Universidade Federal do Tocantins, que começou agora a receber os documentos em formato eletrônico, enfim, né? O que nós não queremos, né? O que nós não queremos é fazer esse trabalho que você está colocando aí, do tipo, no processo de matrícula, eu digitalizo toda a documentação do aluno, ok. Aí lá no fim do curso dele, eu vou ter que imprimir esses documentos para encaminhar para registro. Aí
Aí eu acho que nós começamos a assumir um custo que ficará também muito alto para a nossa organização. Se a sua instituição registra na Unicamp e eles não estão mais recebendo e-mail, ou eles não recebem e-mail eletrônico, o que eu te indicaria seria mudar de órgão registrador, né? Ou ir para o UFSCar, ou ir para o MIT, enfim. O fato é que, quando você começa a trabalhar o processo em e-mail eletrônico, a distância física passa a não ser mais um problema. Então, do mesmo jeito que você registra em uma instituição próxima, você registra também em uma instituição distante. Por quê? Porque o processo de registro ele será eletrônico. E você só encaminhará o documento físico após o ok daquela universidade. Né? Por exemplo, Peraí. Então você está colocando que habitualmente você registra na UFSCar, mas quando você tem urgência, você leva para a Unicamp, porque a Unicamp registra em 30 dias, não é isso? Ok. Nós temos clientes aqui, por exemplo, instituições isoladas, e nós vamos ver isso mais à frente, que eles conseguem registrar os diplomas no ato da colação de grau. Então, hoje, nós temos projetos que envolvem universidades registradoras e que nós conseguimos, no ato da colação de grau, emitir aqueles diplomas ou registrar aqueles diplomas. Vou te explicar rapidinho como é que nós fazemos isso, ok? Porque nós vamos ver isso lá no último encontro, mas eu vou te adiantar aqui. Normalmente, o processo é feito de forma eletrônica, de maneira que toda a documentação do aluno segue eletronicamente para o órgão registrador e o diploma em PDF segue junto da documentação, em formato eletrônico, PDF. Lá, o órgão registrador valida todo o processo e te dá ok para que você possa imprimir o diploma fisicamente. No dia da colação de grau, esse órgão registrador encaminha um preposto que acompanha a colação de grau na sua instituição. Então, assim que você termina de colar o grau dos seus alunos, o registro é lançado no livro, ou o registro é lançado no sistema eletrônico. E aí, esse documento estará devidamente registrado para que você possa entregar aos seus alunos no ato da colação de grau, o que é muito legal para uma instituição isolada. Então, hoje, nós temos formas de desenhar o projeto, contemplando soluções para que você possa, inclusive, entregar para o seu aluno o diploma registrado de maneira muito simples, de maneira muito rápida e de maneira muito segura, né? Então, assim, lá no fim desses encontros, você vai ou você precisa conseguir desenhar esse procedimento. O que acontece é que existem especificidades que estão vinculadas à sua organização, né? Então nós vamos ver, com o passar dos encontros, como é que é preciso desenhar isso de maneira eletrônica para que tenhamos confiabilidade, segurança e agilidade nesse processo. Agora, te digo que é muito possível, né, o seu processo ou o seu projeto prever a entrega do diploma registrado no ato da colação de grau. Eu não vejo problemas com relação a isso. Claro que para isso, talvez você não consiga fazer como universidade pública, né, o registro do seu diploma na Unicamp ou na UFSCar. Quanto tempo a UFSCar está demorando para registrar o seu diploma? 8 meses. Faz uns 20 dias que eu não vejo. Em média. É muito tempo, né? É muito tempo para que você fique aguardando isso, e principalmente para que o seu aluno aguarde, né? Qual que é o preço da UFSCar e qual que é o preço da Unicamp?
Scarpa faz tempo que eu não vejo. Os caras faz tempo. Na Unicamp nós estamos pagando Mais ou menos. 114. Hã? Você sabe? 24. 124. Dizer, Unicamp, 124. na UNIT, O Scarpa é sempre mandando um número. Não sei. Mas quanto que é lá? pois é. Aí faz 3 anos que nós mandamos lá, porque demora muito. A demora estava em 1 ano e meio até pouco tempo atrás para vir diploma, viu? Agora caiu para 8 meses. Você acha que tem negócio desse? Até pouco tempo, por causa das greves. A UNIT registra por R$60. Caiu para 8, isso. Não dá para Prazo máximo de 30 dias. A Unite é Tiradentes Sim, de é lá, Aracaju. é lá no fim do mundo. Peraí, mas pode. Mas Normalmente, o registro Você vê? É, boa. é feito em 20 dias. Mas ele tem que buscar pessoalmente. Mas seu projeto ser desenvolvido, seu projeto poderá ser desenvolvido para registro no ato da apelação, o que é maravilhoso. Gente, ele só cita do Tocantins. Jesus. Você é da cidade da professora Abigail, São José do Rio Preto, nossa chefe aqui. Pode registrar em qualquer universidade do país. Você não está preso a uma universidade Nós sabemos. ou a uma Tem que ter região, autorização. ok? Então você pode registrar naquela universidade e te prestar o melhor serviço. Você não precisa ficar preso à UFSCar ou à Unicamp. Você pode registrar na Universidade Federal do Tocantins. Não, você não precisa mais dessa autorização. Isso já caiu por terra. Ah, que bom. Hoje, você é livre para escolher aquela universidade que registra o seu diploma. Aí, para eu saber quando, eu preciso buscar na legislação. Porque de cabeça eu não lembro. Porque não é muito meu assunto, né? Aí eu fico na área da professora Abigail. Mas o fato é que, hoje, nós temos clientes do Brasil inteiro registrando junto, por exemplo, a UNIT, que é a Universidade Tiradentes, que fica em Aracaju, Falou que caiu. né? Mas você lembra que nós vimos Antigamente, o Ministério da Educação é que indicava Olha lá. aquela universidade federal que iria registrar o diploma daquela instituição isolada. Hoje, não é mais assim. Eu não sei se quem mudou isso foi a LDB, mas eu vou olhar essa mudança com a Abigail. Vou te pedir um favor. Me passa um correio eletrônico, um e-mail, me solicitando isso ou me perguntando isso melhor. Porque aí eu vejo com a professora Abigail e te respondo. Ok? Mas te garanto que você pode registrar em qualquer universidade. Aí se ela sem olha e nenhum manda pra problema. mim, eu repasso pra ele. Bom, depois, então, mas é precisamos de preciso, autorização voltando para aqui, fazer. né? Falou que não precisa mais. Entendermos que guardar a documentação pessoal do aluno é algo que fazemos e que vai além da norma. Uma vez que a norma me diz que a minha obrigação é de guardar, ou de fazer a anotação desses dados. O que o Ministério da Educação quer? O que ele quer é que eu não deixe ou que eu não matricule alguém que não esteja com sua quitação eleitoral ou com a sua quitação militar, ok, né? Em dia. Enfim, o Ministério da Educação coloca as escolas como fiscais de cidadania. Então, muitas vezes, antigamente, nós tínhamos a questão da carteira de vacinação, né? Então, para se matricular, a pessoa precisava também apresentar a carteira de vacinação. Talvez, se a norma tivesse permanecido com essa exigência, todos nós teríamos carteira de vacinação e estaríamos com ela em dia, né? O que não ocorre na maioria dos casos. Bom, o 6º artigo da Portaria 255 nos diz o que é de caráter perpétuo, ou seja, o que eu preciso guardar para sempre. E
que a exigência da norma é que eu guarde 3 tipos de documentos: livros de atas de conselho e departamentos, ou seja, decisões institucionais, ficha correspondente ao histórico escolar de ex-alunos concluintes de curso ou não, ou seja, eu não preciso guardar cópia da identidade, cópia do CPF, requerimento, enfim, eu guardo cópia do histórico escolar. Claro que esse histórico escolar precisa ser um documento bem completo. Esse histórico escolar precisa ter todos os dados do aluno, né? Porque senão eu fico depois também sem ter como recuperar a informação. E por último, eu preciso guardar perpetuamente documentação referente ao exercício do magistério nos cursos da minha instituição. É importante entendermos que o que em 1990 o legislador definiu em 3 itens, em 2013 o legislador nos deu um código de classificação e uma tabela de temporalidade. É importante lembrarmos que nós, instituições privadas, não estamos obrigados a seguir o código de classificação e a tabela de temporalidade da portaria 1224. Essa obrigação de seguir o código e a tabela está vinculado ou está sobre as costas das instituições federais de ensino superior, não das instituições privadas vinculadas ao sistema federal. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Bom, o artigo 7º me diz como eu posso arquivar ou como eu posso guardar o meu acervo. E ele me diz que a documentação do aluno e a documentação que me diz qual foi o exercício do magistério na minha instituição, diários de classe, planos de aula, projetos pedagógicos, enfim, eu posso guardar adotando a encadernação do papel, que é a ficha original, a microfilmagem e, por último, o sistema computadorizado. Então perceba que em 1990 o legislador já fez uma prévia de que o sistema computadorizado iria servir para que as instituições de ensino pudessem trabalhar os seus acervos em meio digital. E aí nós temos que lembrar que depois dessa norma nós tivemos em 2001 a medida provisória, que é de 24 de agosto, e que regulamenta o documento eletrônico com certificado digital, dizendo, como nós vimos no último encontro, que ele é válido para todos os fins legais. Então, nós precisamos, na parte jurídica do nosso projeto, montarmos esse quebra-cabeça, porque são muitas normas que irão indicar que eu posso trabalhar o meu acervo em meio eletrônico. Bom, o artigo 8º me diz como ou quando eu poderia eliminar papéis complementares. Isso muda um pouco, mesmo para a instituição privada. Por quê? Porque o ideal, né, era que eu tivesse a minha própria tabela e o meu próprio código. Mas acontece que as instituições não desenvolveram esse tipo de documento. E o Ministério da Educação, em conjunto com o Arquivo Nacional, nos colocou pela portaria 1224 uma tabela de temporalidade, ou seja, o que o artigo 8º da portaria 255 me dizia era que, completado o ciclo daquele documento no meu processo, ou seja, o aluno requereu algo, eu deferi o requerimento para ele, eu poderia eliminar o requerimento, porque eu já atendi o pedido do aluno. Se eu neguei aquele pedido, eu espero o período recursal do aluno e depois do período recursal eu poderia eliminar o documento. Agora, nós temos uma tabela a que devemos seguir. Devemos seguir por questões legais? Não. Por questões legais, nós, instituições privadas, não estamos obrigados. Mas, por questões administrativas, reza o bom senso que eu obedeça pelo menos aos prazos mínimos que estabelece esta portaria ou esta tabela de temporalidade do Arquivo Nacional.
Por que eu digo isso? Eu digo isso porque instrumentos de avaliação irão trazer questões que estão relacionadas ao atendimento da portaria 1224. E aí uma das questões poderá ser se a instituição está cumprindo os prazos mínimos. Perceba que legalmente eu não estou obrigado, mas administrativamente eu poderei ser penalizado se eu não cumprir os prazos mínimos. Mas o que o nosso projeto normalmente contempla é que eu vou seguir o artigo 6º da portaria 255. E o artigo 6º da portaria 255 não me dá prazo, mas ele diz que tenho que guardar perpetuamente. E aí eu não vou guardar perpetuamente em meio físico, mas sim em meio eletrônico, conforme o inciso 3º do artigo 7º da portaria 255. Então veja que é uma coxa de retalhos que precisamos ir costurando para que tenhamos de forma correta e concreta não só o desejo, mas o poder, a permissão de trabalhar o nosso acervo em meio eletrônico, de trabalhar o nosso acervo em meio digital. Nós vamos ver a portaria 1224 e 1261, e aí essa questão de estarmos ou não obrigados a seguir o código e a tabela ficará mais claro para todos vocês. O que eu quero que você tenha como informação é que precisamos atender a portaria 1224? Precisamos. Em quais pontos? No ponto em que envolve a CTA, tendo acesso ao nosso acervo, no ponto de indicação do DAA e de alguns outros pontos que dizem respeito à responsabilidade das pessoas com relação ao nosso acervo. Agora, no que diz respeito ao código de classificação e à tabela de temporalidade, esses dois documentos são de uso obrigatório das instituições federais. Por isso, nós não estamos obrigados a eles. Mas eu disse que devemos obedecer pelo menos aos prazos mínimos de guarda. E vamos obedecer, porque não vamos guardar por um determinado prazo. Vamos guardar perpetuamente. Não em meio físico, mas em meio digital. Porque em meio digital hoje, se guardar documentos é muito barato, Então, e não ocupa tanto espaço assim. Então, é viável eu guardar tudo eletronicamente. Agora, se eu for trabalhar fisicamente, eu preciso sim desenvolver uma tabela, eu preciso desenvolver um código de classificação para que eu possa fazer expurgo dessa documentação. Por quê? Porque senão eu vou gastar muito espaço físico e muito tempo manuseando, mantendo um acervo acadêmico. Bom, todo o material a ser eliminado deverá ser inutilizado, ou seja, fragmentado, é o que nos dizia o artigo 9º da portaria 255. Tivemos uma pequena alteração, porque a 1224 cita um microfilme antes da eliminação desses documentos, quando eles estiverem em uma fase intermediária, ou seja, nem na fase de movimento e nem na fase definitiva. Mas é importante entendermos que a microfilmagem é um tipo de guarda. Então, da mesma forma que a portaria 1224 cita o microfilme, a portaria 255 cita não somente o microfilme, mas também o sistema computadorizado. Então, como eu tenho as duas formas, eu posso escolher o sistema computadorizado. E para fechar a portaria 255, o artigo 10, infelizmente, foi revogado, porque ele nos dizia que, quando uma instituição tivesse a suspensão definitiva das suas atividades, o meu acervo iria ser recolhido pela antiga delegacia do MEC e depois seria enviado ao respectivo Arquivo Geral da União. Hoje, pelo artigo 5º da portaria 1224, a instituição que for descredenciada deverá indicar uma outra instituição que irá sucedê-la com relação ao acervo acadêmico. É muito importante entendermos que isso já foi também alterado pelo despacho 97 de 16 de maio de 2014, onde o Ministério da Educação, ao descredenciar instituições de ensino,
começa a exigir que a mesma entregue ao próprio Ministério da Educação todo o acervo dela em formato digital. Bom, mais 5 minutinhos, pode ser? Só para a gente fechar essa questão da tabela e do código de classificação. Ou prefere? Ok? Beleza. Por que eu digo com tanta certeza e com tanta firmeza que nós, instituições privadas, não estamos obrigados a seguir o código de classificação e a tabela de temporalidade aprovados lá pela portaria número 92 do Arquivo Nacional em 2011, publicado no Diário Oficial em 26 de setembro de 2011. Digo isso porque o que ela me diz aqui é que aplicam-se às instituições de ensino superior, todas elas, públicas e privadas, o código de classificação e a tabela de temporalidade. Só que o aplicam-se aqui não é uma questão de obrigação, é uma questão de pode-se aplicar ou aquela instituição que não tiver o seu próprio código e a sua própria tabela devem aplicar ou podem aplicar esta que está colocada para as instituições federais criada pelo Arquivo Nacional. Por que eu digo que aqui não é uma obrigação e sim uma faculdade? Eu digo isso pelo simples fato de que, uma semana após a publicação da portaria 1224, nós tivemos a publicação da portaria 1261, que aqui está, uma semana depois. E ela, logo em seu primeiro artigo, determina que o uso do código, fica determinado que o código de classificação e a tabela de temporalidade aprovadas pela portaria 92 do Arquivo Nacional é de uso obrigatório nas instituições, ou portanto, nas instituições federais de ensino superior. Então, o uso é obrigatório apenas nas instituições federais de ensino superior. É por isso que eu disse, lá no início, que o aplicam-se aqui é uma faculdade. O que o legislador quis aqui foi dizer o seguinte: olha, o código de classificação e a tabela de temporalidade, lá da portaria 92 do Arquivo Nacional, pode ser usado por todas as instituições de ensino, que está contemplado lá no artigo 16 da LDB, e que eu citei aqui para vocês. Ok? Só que, no meio da confusão, o legislador me solta uma outra, dizendo que fica determinado que o código de classificação e a tabela de temporalidade, aprovados lá pela portaria 92 do Arquivo Nacional, é de uso obrigatório nas instituições federais de ensino superior. Então, é muito claro para mim e para todos aqui na CONSAI que tanto o código de classificação, que aqui está, quanto a tabela de temporalidade, aprovadas lá na portaria 92 do Arquivo Nacional, é uma obrigação para as instituições federais e não para as instituições privadas. É claro que, dentro da portaria 1224, tem outras obrigações e eu, instituição privada, preciso cumprir, como é o caso aqui da indicação do DAA no artigo 3º da portaria, como é o caso de dar acesso aos integrantes da CTA, como é o caso aqui do parágrafo 1º do artigo 2º. Como eu estarei sujeito a todas as penalidades condizentes aqui no artigo 4º da portaria 1224. Então, é importante entendermos que o que está descredenciado para as instituições particulares é apenas o uso do código de classificação e da tabela de temporalidade. Mas quero dizer que, para aquelas instituições que trabalham em meio digital, usar o código e a tabela de temporalidade do Arquivo Nacional não é também nenhum bicho de 7 cabeças. Por quê?
Porque ao indexar um documento, eu posso indexá-lo por quantos índices ou por quantos itens eu quiser. Então, só para dar um exemplo, normalmente a pasta do aluno nós indexamos por nome, CPF e registro acadêmico desse aluno. Para eu atender o código, siga e a tabela de temporalidade, eu passo a indexar por nome, CPF, registro acadêmico e o código SIGA, que no ensino superior é 125.43 para a pasta do aluno. Então a minha pasta fica da seguinte forma: eu acho pelo nome, eu acho pelo meu CPF, ou eu acho pelo meu RA na minha instituição, ou eu acho pelo código SIGA da pasta do aluno, que é esse. Então perceba que aonde eu tenho o nome continua a mesma coisa, onde eu tenho o CPF continua a mesma coisa, onde eu tenho o registro acadêmico continua a mesma coisa, e o código SIGA entra como um dos indexadores. Então, não há muita dificuldade no meio eletrônico também em atender aquilo que diz se aplicar a todas as instituições de ensino. Agora, se eu for trabalhar fisicamente esse acervo, é muito complicado eu aplicar o código e a tabela. Por quê? Porque eu vou gerar duplicidade de acervo. Então, o que acontece é que se hoje eu ocupo um espaço físico muito grande com o meu acervo, se eu for aplicar esse código e essa tabela, eu vou ocupar um espaço ainda maior, porque eu vou ter que replicar esses documentos em outros tipos de arquivo que serão determinados pelo código e pela tabela. Tudo bem até aqui? Eu sei que é muita informação, né? Muitas vezes a gente vai falando e é difícil absorver tudo. Então, assim, eu encaminhei essas apresentações com comentários, ok? Eu gostaria que fosse feita uma leitura do material e que as dúvidas fossem anotadas. E você pode anotar as dúvidas e me encaminhar as dúvidas, ok? Porque aí, assim como nós tivemos uma dúvida, ou eu não lembro a norma que vai regular os diplomas de cabeça, a questão do registro do diploma, mas eu com calma posso analisar todos os casos que eu não tiver de cabeça, posso levantar toda a legislação pertinente àquele caso e posso responder. Ok? Eu espero ter conseguido transmitir de forma correta essas informações, mas se você tem alguma dúvida ou ficou com alguma incerteza, me passe um correio para que a gente possa ajustar isso, ok? No próximo encontro, nós vamos trabalhar a parte tecnológica, ou seja, como as instituições estão virtualizando esses acervos e de que maneira elas estão fazendo isso, ok? Tipos de equipamento que elas estão utilizando, como é que elas estão assinando os documentos, enfim. Você pode mandar a dúvida hoje, sem problema. Assim que eu ler, eu vou responder. Não precisa esperar quinta-feira não, ok? Quinta-feira eu já estou de volta aqui no escritório. Então espero quinta-feira, se ela tiver chegado, quinta-feira no máximo eu respondo. Mas a ideia é que eu respondo antes. Ou a intenção é essa. São de Belo Horizonte. Se tiver a dúvida antes, manda antes, ok? Ok. Bom, agradeço muito sua participação aqui conosco. Fico à disposição para o que for necessário. Te desejo um bom fim de semana, uma boa sexta-feira, um bom carnaval, bom descanso, né? E na semana seguinte ao carnaval temos outros encontros marcados aqui, ok?